Então, pessoal, todos bem? Presta bastante atenção no que eu tenho para discutir contigo hoje, porque isso foi motivo de muita confusão interpretativa por parte de muita gente que me procurou durante a semana perguntando assim: professor, qual é a nova hipótese de direito subjetivo à nomeação para quem está em cadastro de reserva? Veja, essa pergunta eu não recebi nenhuma, nem duas, nem três vezes. Foram muitas vezes durante a semana. E eu gravei recentemente um vídeo explicando exatamente uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na verdade, um novo tema de jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, que trata sobre direito subjetivo à nomeação. Mas alguém em algum lugar disse alguma coisa que acabou gerando na cabeça das pessoas a ideia de que existe uma nova hipótese de direito subjetivo à nomeação para quem se encontra em cadastro de reserva. Como foram muitas as perguntas, e em respeito a você que me segue aqui no YouTube, eu trago para você, e principalmente também aquelas pessoas que vão ver esse vídeo lá no Clube Cabeça de Procurador, eu trago para você exatamente um resumo das hipóteses de direito subjetivo à nomeação para quem se encontra em cadastro de reserva, e eu preciso te adiantar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, embora nesse caso estabeleça um novo tema sobre o direito subjetivo à nomeação para quem está em cadastro de reserva quando acontece a preterição, ela não trouxe uma nova hipótese para esse direito subjetivo. E eu vou te explicar tudo por meio de uma tabela que vai fazer definitivamente com que você entenda como o assunto é, nesse caso, tratado pela jurisprudência do Supremo e não só do Supremo, também do STJ. Nessa tabela eu vou te explicar as duas coisas: Supremo e STJ e direito subjetivo à nomeação para quem se encontra em cadastro de reserva. Então, o que o Supremo mudou no direito subjetivo à nomeação para cadastro de reserva? O Supremo mudou alguma coisa? Na verdade, o Supremo acrescentou uma informação ao que nós já sabíamos sobre esse direito subjetivo, mas ele não criou uma nova modalidade. Presta bastante atenção para que você não seja confundido ou confundida e tenha efetivamente que enfrentar uma prova sobre esse tema e acabar se prejudicando. Para que você entenda tudo o que você precisa saber sobre o direito subjetivo à nomeação para quem se encontra em cadastro de reserva, eu vou te explicar por meio de uma tabela. Dois temas do Supremo, dois temas de jurisprudência do Supremo e uma jurisprudência do STJ interpretando uma dessas jurisprudências do Supremo, um desses temas do Supremo. Vamos lá, presta atenção nessa tabela aqui, porque ela vai definitivamente te explicar o que você precisa saber sobre direito subjetivo à nomeação para quem se encontra em cadastro de reserva. O Supremo, em 2015, por meio do tema 784, disse o seguinte: disse que se você está em cadastro de reserva, nesse caso aprovado e esperando o surgimento de novas vagas no que diz respeito a um concurso público, o fato de você não ter passado nas vagas ofertadas pelo edital não gera para você direito subjetivo à nomeação. Então, quem está em cadastro de reserva, a princípio, tem expectativa de direito. A administração não tem a obrigação de nomear quem está em cadastro de reserva. A menos que, estando em cadastro de reserva, surjam novas vagas para o cargo em que a pessoa que se encontra em cadastro de reserva está aprovado ou aprovada, ou a administração abra outro concurso durante o prazo de validade do concurso anterior e aconteça preterição arbitrária e imotivada da administração. Essa é a hipótese do tema 784, que gera direito subjetivo para quem se encontra em cadastro de reserva. Novas vagas, novo concurso durante o prazo de validade do concurso anterior e aconteça preterição arbitrária e motivada da administração. Isso já está no tema 784 desde 2015. O STJ, em 2018, interpretando esse tema 784, ele disse o seguinte, que no inteiro teor do julgado, o Supremo acabou tratando de uma hipótese que não está estampada no tema, que seria exatamente essa aqui, ó. O surgimento de novas vagas, com manifestação inequívoca da administração para a contratação e
não existir nenhuma restrição orçamentária. O STJ disse que essa hipótese de nomeação para quem se encontra, ou de direito subjetivo à nomeação para quem se encontra em cadastro de reserva, existe interpretando o tema 784. Então, o STJ disse que, para além do tema 784, existe essa hipótese. Se eu estou em cadastro de reserva e, nesse caso, surgem novas vagas para o cargo que eu me encontro aprovado, se houver uma manifestação inequívoca da administração para a contratação, por exemplo, um pedido à Secretaria de Administração do Estado ou um pedido ao Ministério da Economia para a nomeação de novos aprovados naquele concurso, portanto, isso é uma manifestação inequívoca da administração que demonstra o seu interesse na contratação daquelas pessoas que estão no cadastro de reserva e não ter nenhum tipo de restrição orçamentária para essa nomeação. O STJ disse que isso cria direito subjetivo à nomeação e disse isso no Mandado de Segurança 22.813, Distrito Federal. Fica comigo que eu vou te provar onde está cada coisa aqui. Aí, em 2024, agora, recentemente, em um dos últimos informativos, o Supremo Tribunal Federal, no tema 683, só acrescentou essa informação ao direito subjetivo à nomeação para quem se encontra em cadastro de reserva. Disse assim o Supremo, e eu gravei vídeo aqui no canal sobre isso, com explicações também lá no Clube Cabeça de Procurador. Se você quer saber mais sobre o Clube Cabeça de Procurador, veja o primeiro comentário fixado neste vídeo. O Supremo, em 2024, portanto agora, no tema 683, disse o seguinte, ó: a ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital, portanto, estamos falando em direito subjetivo à nomeação para quem se encontra em cadastro de reserva, deve ter por causa de pedir a preterição ocorrida na vigência do certame. O Supremo basicamente disse o seguinte, ó: a preterição arbitrária e motivada do tema 784, que gera o direito subjetivo à nomeação para quem se encontra em cadastro de reserva com o surgimento de novas vagas ou, nesse caso, com a abertura de novo concurso durante o prazo de validade do concurso em que a pessoa aguarda a nomeação ou, portanto, espera a nomeação mesmo sem direito subjetivo, acontecendo essa preterição arbitrária, o candidato precisa demonstrar que essa preterição aconteceu durante a vigência do certame. E gravei vídeo sobre isso. Então foi isso que o Supremo acrescentou no tema 683, 2024. Não há uma nova hipótese de direito subjetivo à nomeação para quem se encontra em cadastro de reserva, como muitas pessoas vieram me perguntar nas redes sociais. Não sei de onde alguém tirou uma nova hipótese de direito subjetivo à nomeação para cadastro de reserva. As hipóteses, ou a hipótese, está no tema 784 do Supremo Tribunal Federal desde 2015. A hipótese vislumbrada pelo STJ em 2018, no Mandado de Segurança 22.813, que disse o STJ, essa hipótese se encontra no inteiro teor da decisão do tema 784, e o Supremo agora, em 2024, só disse que a preterição que gera o direito subjetivo à nomeação para quem se encontra em cadastro de reserva, ela deve acontecer. Deve, portanto, aquele que quer essa pretensão ou ver essa pretensão declarada pela via judicial, deve comprovar que essa preterição aconteceu durante a vigência do certame, só isso. Professor, onde está efetivamente ou onde estão efetivamente essas informações que você colheu para a montagem dessa tabela? Está aqui, tema 784 Supremo. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo durante o prazo de validade do certame anterior não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. É a aprovação nas vagas que gera o direito subjetivo, fora das vagas não gera, só expectativa de direito. Agora, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e motivada por parte da administração, e aí diz o tema 784 que essa preterição arbitrária e motivada é caracterizada por comportamento tácito ou expresso do poder público, capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato, portanto, com ônus probatório do autor da ação, aquele que quer ser nomeado. Então, o direito subjetivo à nomeação, ele tem, nesse caso, hipóteses de acontecimento, hipóteses geradoras, as seguintes:
Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital, há direito subjetivo à nomeação. Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação, e quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e motivada por parte da administração nos termos acima. Então, aqui está o tema 784 e essas são as hipóteses estabelecidas na tabela, sendo ela a primeira, tema 784. Nós temos ainda a jurisprudência do STJ, como falei para os senhores e senhoras, o mandado de segurança 22.813, julgado em 2018, que diz assim, ó: o candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação caso surjam novas vagas durante o prazo de validade do certame, desde que haja manifestação inequívoca da administração sobre a necessidade de seu provimento e não tenha restrição orçamentária ou qualquer obstáculo financeiro. O STJ disse com todas as palavras, nas informações do inteiro teor desse mandado de segurança, que no julgamento do RE 837.311 Piauí, que foi justamente o que gerou a hipótese do tema 784, que está aqui na tabela, ou seja, aqui, ó, Supremo 2015, o STJ disse que nesse julgado, o Supremo Tribunal Federal, no inteiro teor, consignou o seguinte, ó: ocorre que o julgado consignou ao final outra premissa de direito. É aqui onde o STJ está dizendo que, para além da hipótese prevista no tema, existe uma hipótese escondida no inteiro teor que diz assim: se surgirem novas vagas e houver manifestação inequívoca da administração sobre a necessidade de seu provimento e inexistir prova de restrição orçamentária ou de qualquer outro obstáculo de ordem financeira a ser provado pelo poder público para tal nomeação. Então, nós temos uma hipótese aqui vislumbrada na jurisprudência do STJ, retirada do inteiro teor da decisão que gerou o tema 784 do Supremo. E como disse agora recentemente, num vídeo que gravei aqui para o canal recentemente, também para o Clube Cabeça do Procurador, o Supremo agora em 2024 fixou tese no tema 683 e disse o seguinte: a ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital, cadastro de reserva, deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame, ou seja, passado o prazo de validade do concurso, não há que se falar em preterição que gere direito subjetivo à nomeação daqueles que se encontravam no cadastro de reserva do concurso cujo prazo de validade restou expirado. Então, a preterição tem que ser comprovadamente ocorrida dentro do prazo de validade do certame. Então, veja, por essa tabela, você tem o tema 784 do Supremo, você tem o mandado de segurança 22.813 do STJ, 2015-2018, e agora, 2024, você tem o novo tema do Supremo Tribunal Federal, tema 683, com tese fixada somente para dizer que a preterição tem que acontecer dentro do prazo de validade do certame. Então, continuo sem vislumbrar. À medida que as pessoas foram me perguntando, eu fiquei cada vez mais perplexo e eu continuo sem vislumbrar, na jurisprudência do Supremo recente, nenhuma outra nova hipótese de direito subjetivo à nomeação para quem se encontra em cadastro de reserva. Então, tenha muito cuidado com isso para não cair nesse erro interpretativo e acabar perdendo uma questão importante na sua prova de procuradoria, ok? Espero ter te ajudado com mais essa. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.